ようこそアクタディウルナへ。これはページウムのポッドキャストで、ペドロ・アルメイダ・ビエイラとエリザベテ・タバレスが司会を務めます。今日の最初のテーマはポルトガル語ですが、このイントロダクションは日本語でお届けします。というのも、2025年、大阪万博のポルトガル館では、ポルトガル貿易投資庁が館内の大部分でポルトガル語の使用を控える決定を下したからです。Hoje começamos este ata diurna com uma brincadeira feita através do ChatGPT. Basicamente aqui o que o senhor esteve a dizer foi: seja bem-vindo ao Ata Diurna, o podcast do Jornal Página 1 com Pedro Almeida Vieira e Elizabeth Tavares. E o primeiro tema hoje vai ser a língua portuguesa, mas esta introdução vem em japonês porque vamos falar sobre o facto da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal ter prescindido da língua portuguesa em grande parte do pavilhão nacional na Expo 2025 Osaka. Mas temos mais temas. Este foi um dos temas que abordámos no final da passada semana e que teve até algum impacto, teve bastante impacto até. Vamos já fazer aqui alguns comentários, mas temos também outros dois temas. Um que tem a ver com um anúncio pago pelo Miguel Milhão, pelo empresário Miguel Milhão, na TVI, no intervalo do jogo da Taça de Portugal de Má Memória para os benfiquistas, e que está a trazer polémica, uma vez que é um anúncio pró-vida, chamamos assim, ou anti-aborto. Logo vamos aqui debater isso com a Elizabeth Tavares, que impôs este tema. E o terceiro tema, temos aqui a proposta ou recomendação da Provedoria de Justiça relativamente ao modus operandi da Segurança Social quando há algum engano que beneficia pessoas, muitas vezes carenciadas, e muitas das vezes a Segurança Social exige devoluções com pagamentos sem sequer haver, portanto, devoluções de pagamentos sem sequer haver possibilidade das pessoas apresentarem reclamação, e em situações em que, por vezes, os processos já prescreveram e, portanto, a própria Segurança Social não tem direito a essas devoluções, e até porque muitas das vezes são enganos dos próprios serviços da Segurança Social. Elizabeth, olá, vamos começar talvez pelo japonês, pelo facto de uma parte substancial da exposição, a mais importante, que é aquela que recebe, digamos assim, os visitantes em Osaka, que tem duas línguas, a língua japonesa, e aí há alguma razão, uma questão de ser a maior parte dos visitantes japoneses, e portanto também por uma questão de deferência, mas depois há a situação de subserviência relativamente à língua inglesa, porque a língua portuguesa não aparece ali naquelas mensagens, sendo que havia espaço mais que suficiente para que a língua portuguesa, até pelo passado com o Japão tem, historicamente. Achas que é apenas um pormenor, ou achas que, como eu achei, escrevi sobre isso, que é uma vergonha, uma subserviência relativamente à língua inglesa? Achas que é importante que no mundo cada vez mais globalizado lutemos pela nossa língua? Olá, já agora também os meus sentimentos aí pelo Benfica, relativamente a este... Que são hipócritas, porque tu és do Porto, não é? Portanto... Não de todos, são mesmo sentidos, são mesmo sentidos, não tenho aqui qualquer questão relativamente a isso, e para mim o Porto é sempre campeão. Muitos dos nossos ouvintes ou leitores podem ficar desagradados com a minha postura, mas é assim, não vale a pena esconder, mas tenho todo o respeito e dou os parabéns, e também dou os sentimentos, e em particular a ti, que sei que amas o Benfica, e portanto sei que ficaste mesmo triste, mas haverá outros campeonatos. Não, fiquei assim muito triste, mas pronto.
Relativamente a este tema, é para ficar triste da língua portuguesa, porque de facto é mesmo, é mais do que uma traição àquilo que é a traição à pátria quase, não é? É mais do que isso, é de facto, é falta de visão, não perceber que das coisas mais valiosas que temos é de facto a nossa língua, e tudo o que vem com isso e tudo o que vem com a língua. É triste, é lamentável. De facto, compreende-se que se tenha mensagens na língua do país anfitrião, neste caso em Osaka, mas já não se compreende que se substitua a língua portuguesa pelo inglês e de facto se alinhe. E depois vi alguns comentários dizendo, mas como é que se pode de facto promover Portugal para uma audiência internacional sem usarmos o inglês? É precisamente aí que estão enganados, é o contrário, nós vamos atrair de facto um interesse, um olhar para Portugal apresentando a nossa língua. Isso sim, de facto faz sentido, até porque hoje em dia, num mundo que nós temos com tantas tecnologias, e nessas exposições existem muitos mecanismos de as pessoas poderem ter visitas guiadas, com headphones, com muita informação em diversas línguas, mas no pavilhão, de facto, a língua escrita e falada teria que incluir sempre o português. Lamento que não se tenha percebido isso. Depois fiquei também um pouco, devo dizer, espantada com a verba global de investimento, vamos chamar-lhe despesa, eu não considero que uma verba daquelas seja toda de investimento, há ali muita despesa e de facto gastos que não se compreendem, e fiquei de facto espantada com a verba. São milhões e milhões de euros, 26 milhões, penso que tenho o valor correto. Sim. 26 milhões é muito milhão para um país como Portugal, com tantas outras prioridades. Eu fico um bocadinho espantada com isso, mas pronto, eu acompanho também a tua posição relativamente a essa questão de que é triste, lamentável, e espero que se altere no futuro esta situação, não só da questão do uso da língua, da promoção do português no exterior, e até porque deveria ser o ICEP a promover a língua. Uhum. E nós não vemos nenhum outro país quase que a esconder e ter vergonha da sua língua como nós. Eu não entendo isso, é uma coisa que não faz sentido. Aliás, muito curioso e até permite-me assim até elogiar o Diário de Notícias, porque no dia 25, portanto anteontem, se não estou enganado, o Diário de Notícias fez uma entrevista muito interessante, o Leonídio Paulo Ferreira fez uma entrevista muito interessante a um sociólogo francês que esteve aqui em Lisboa numa conferência no âmbito dos 500 anos de Camões, Dominique Volton, não sei se estou a pronunciar bem, e intitula mesmo sobre, o título é Se não salvarmos as outras línguas, haverá guerras contra a língua inglesa, e ele tem aqui umas frases muito interessantes. Aliás, fala sobre a questão desta globalização do inglês, não é? Mas que ele advoga que é necessário haver sempre o tempo necessário para a tradução, e ele diz que há uma loucura em redor do inglês com 300 palavras e um empobrecimento terrível, e ele fica muito surpreendido com a forma como os próprios portugueses tratam o português, a língua portuguesa, e ele fala aqui, por exemplo, de que há uma coisa que não consegue compreender, porque é que ele diz aqui é uma pergunta que é essa opinião positiva sobre os portugueses, é um reflexo da integração dos portugueses na sociedade francesa. Ele diz: a história de Portugal é muito violenta, a história de Espanha é muito violenta, a história de Portugal é violenta, mas menos violenta, e é que Salazar não é franco. Os franceses, claro, eram contra estas ditaduras, mas especialmente o que permanece uma incógnita para nós, portanto, para nós franceses, é porque é que este grande povo que conquistou tudo antes dos outros, os portugueses, são tão modestos hoje.
nós não entendemos. E tem a ver um bocadinho com esta questão, ou seja, nós parece que nos envergonhamos de, sem dúvida, através de 2 milhões de portugueses, porque éramos 2 milhões no período dos descobrimentos, até talvez menos, e depois no século XVIII éramos cerca de 2 milhões, e que conseguimos ligações em todo o mundo, e hoje, apesar de sermos 10 milhões de portugueses neste pedacinho, a nossa língua é falada por cerca de 280 milhões de pessoas, se não estou enganado. É reconhecida, temos sangue português por todo o lado, apelidos portugueses por todo o lado, e parece que temos vergonha de mostrar a nossa língua. Aquilo, na verdade, eu vi reações, tem vergonha, eu vi reações de que os japoneses não entenderiam o português e, portanto, por uma questão de utilidade, entendem o inglês. Mas a questão não é entender o português, é olhar o português. Mas, Pedro, é ver a frase, a ver os caracteres, é ver tudo. Pedro, mas isso faz parte também pena de uma linha que infelizmente nós temos assistido, e nós na nossa geração assistimos isso infelizmente em Portugal, que é uma espécie de padronização. Procura-se muito, até na educação, procura-se a padronização. O que de facto é aniquilar aquilo que é a riqueza que temos em diversas áreas, e isso está a acontecer também com a questão da língua, parece-me, e de facto infelizmente o ICEP não reconhecer, para já ter vergonha, parece-me, da língua, e não reconhecer que é património. Não é vergonha, é basicamente ignorância. É ignorância burocrática, tecnocrática, de olharem para o comércio externo como um mero investimento, sacar dinheiro do investimento estrangeiro, e não têm grande interesse, nem sequer pensaram naquilo. Mas é que eu penso que mesmo a questão... O que acaba por ser grave, porque para mim, em muitos casos, a negligência é pior do que a incompetência. Ainda para mais quando nós hoje estamos num mundo, como referi, quer dizer, que hoje em dia, numa exposição deste género, tu vais a qualquer lado, tens headphones, tens sempre forma de ter visitas guiadas, de assistir, de ler, de ouvir. Tu próprio no telemóvel tens imensas funções, podes fazer como fizeste agora, traduzir instantâneo. Eu, por exemplo, estava a ver... E é essa riqueza, não é? Eu estava a ver, até porque me perguntaram se havia muitas situações dessas. Pelo aquilo que eu vi de alguns pavilhões estrangeiros, eles também, ao que parece, optam por essa situação. Portanto, Portugal não foi o único, mas, por exemplo, reparei que a Indonésia mete na língua deles, e isso para eu ver se aquilo efetivamente estava na língua da Indonésia, que não sei se por acaso se é Indonésia, ou acho que não é, tem outra denominação. Eu fiz um print screen e perguntei ao ChatGPT qual era aquela língua, e ele não só me identifica qual é a língua, como também me traduz. Ou seja, a maior parte das pessoas até pode ter interesse. Chega lá, vê, olha, fotografo e vejo o que é que isto significa. Já é possível isso. Portanto, não há nenhuma justificação para que nós não mostremos a língua. A língua pode ser mostrada e pode ser... É um bocadinho como a bandeira nacional. E mais importante até, porque ela permite-nos este uso vocabular que é fantástico. Mas, nós Pedro, também sabemos o que é que tentaram fazer com a bandeira nacional, não é? Portanto... Se calhar, mas a questão é, a bandeira nacional já mudou mais vezes do que a própria língua. Nossa língua pode ter pequenas adaptações, algumas estúpidas, como o Acordo Ortográfico de 1990, que ninguém, eu não queria dizer inteligente, mas pronto, mas ninguém culto, praticamente ninguém culto, que não tenha quase que uma obrigação moral ou impositiva porque trabalha para o Estado, essas coisas todas, mas ninguém culto e livre, portanto, ou seja, há pessoas cultas, mas que estejam um bocado condicionadas, que vejam lógica no acordo ortográfico. Mas de qualquer modo a língua é uma língua que vai evoluindo,
um dia destes, quando estou a falar um dia destes, é uns séculos, pode ser uns séculos ou não, mas o português vai se desmembrando e, portanto, vamos ter uma língua brasileira, porque hoje há muitas diferenças entre isso, mas eu não me oponho a isso. Acho que as dinâmicas devem seguir, porque nós também, o português separou-se do latim, continua a ter muitas raízes junto, por exemplo, do galego, mais do que do castelhano, e portanto as coisas foram evoluindo, mesmo quando estamos a falar geograficamente em povos relativamente Mas a língua não é pequenos. só... A língua tem todo... Mas a questão é, a nossa língua é muito mais importante do que o próprio país, porque ela é falada, é compreendida por 200 e tal milhões de pessoas. E a língua transporta a nossa alma, a alma do povo português. Está inscrita na nossa língua, no léxico. Aliás, e tu sabes isso, que falas bastante bem, escreves bastante bem em inglês. Toda a forma como nós escrevemos é muito diferente do inglês, e isso reflete aquilo que é o nosso pensamento, a nossa estruturação mental. Claro, exatamente, sim. Portanto, ignorar isso, ou aniquilar, neste caso é o que fez sim. Ali o ICEP, aniquilar essa vertente do nosso povo, numa representação que teve um gasto de 26 milhões de euros, eu trocaria aquele pavilhão por algo mais singelo que tivesse a língua portuguesa em destaque. Sim, mas pronto, mas isso, enfim, bom, pode ser que esta polémica os faça refletir sobre isso, sobre o valor da língua. Vamos agora passar para o anúncio do Miguel Milhão, ou pelo menos que ele financiou para passar na TVI. Tu viste o anúncio, é um anúncio em que mostra uma jovem que, pelo menos foi essa a leitura, ao que tudo indica, está para fazer um aborto, mas surge ali situações em que ela fica na dúvida sobre se deve ou não deve fazer o aborto. Pelo menos é essa a leitura, que ele tem várias leituras possíveis, mas é basicamente um anúncio pró-vida, porque surge depois no final o bebê a agradecer à mãe por ter deixado nascer. Como é que tu vês por um lado há aqui duas questões, que é por um lado como é que tu vês conceptualmente o anúncio, e a outra é, mesmo concordando ou discordando, se achas que tem cabimento um anúncio daquela natureza num país em que o aborto ou melhor, a interrupção voluntária de gravidez até determinado período é legal, e se esse deveria ser um caso encerrado ou não. Olha, eu confesso, eu raramente vejo televisão, eu vi o anúncio, há pouco estivemos também a vê-lo na internet. Se é aquele anúncio que eu vi, eu tenho aqui algo a dizer. Primeiro, não sei como é que a TVI o passou, honestamente. Não é de uma organização, não é de uma entidade, portanto eu deduzo que agora qualquer um de nós que tenha dinheiro, olha, eu agora quero pôr um anúncio sobre uma coisa qualquer. Então as televisões aceitam um anúncio e colocamos lá um anúncio, por muito estapafúrdio que seja. Eu considerei este anúncio, eu vi o anúncio e confesso que senti ali misoginia. Senti uma visão masculina de um assunto e uma visão distorcida daquilo que é a interrupção voluntária da gravidez. Sendo que eu aqui faço uma pequena introdução, é que não sou propriamente a favor de uma política muito aberta, no sentido de mulheres poderem fazer interrupção voluntária da gravidez sempre que quiserem. Ou seja, a interrupção tipo, voluntária da gravidez não deve ser visto como um método anticonceptivo. Mas infelizmente, há mulheres que quase que utilizam como método anticonceptivo. Portanto, aí eu discordo e penso que tem de haver aí algum bom senso. Claro que numa sociedade evoluída,
nós nunca teríamos que falar sobre isto e, portanto, nem sequer mulheres teriam de se confrontar com essa situação, ou porque estavam informadas, ou porque, de facto, havia um acesso global a muita informação e a métodos anticoncepcionais, até naturais, muito passa muito também por a mulher estar bem informada e conhecer-se a si própria e saber como funciona. Enfim, ou outros, ter acesso também a tudo o que é os métodos anticoncepcionais, mais deste mundo, desta medicina comercial em que tudo, há sempre uma mesinha que se vende e que se pode usar, e, enfim. Como a pílula ou outros métodos. De facto, aqui não é essa sociedade que nós vivemos. Nós não vivemos numa sociedade perfeita e não atingimos ainda aquele nível em que, de facto, há mulheres que não são confrontadas com uma situação em que têm de fazer uma opção. Seja por que motivo for. Deixa-me só concluir aqui essa questão. Porque esta questão é importante. Ver este anúncio colocado desta forma, parece-me que, além de facto de ser da forma como mostra, não reflete aquilo que é o procedimento que uma mulher passa, não me parece que esteja correto. Parece que é uma coisa fria, não é? Que estão ali uns açougueiros que vão... sim, muito clean, mas sim. Não sim. É muito clean, é muito médico, muito intrusivo, eu penso que há ali muito, parece-me, posso estar enganada, mas há ali muito de alguma cultura que existe nos Estados Unidos, muito próxima dos movimentos pró-vida, chamados movimentos pró-vida. Eu gostaria de ouvir movimentos pró-mulher. Nós estamos em 2025. Pró-mulher não é no sentido que a mulher faz o que quer e não pensa nisso, não é isso, mas é compreender que a saúde da mulher e o mundo da mulher, que inclui também a sua saúde física, mental, psicológica, de facto também é importante. Não me parece que um tema destes possa ser tratado num anúncio pago por um influencer, eu não conheço bem a figura, colocado na televisão. Portanto, nem sequer não vale a pena estar aqui agora, para mim o que é caricato é que estamos aqui a comentar um anúncio sobre um tema tão importante, que acabamos de estar a comentar porque houve um tipo que se lembrou de pagar um anúncio numa televisão. Assim, a seguir vamos falar sobre... Eu não sei, a minha opinião sobre isto, tenho aqui algumas coisas para dizer sobre isto. Ponto 1, não vejo qualquer tipo de problema sobre a colocação de uma publicidade, porque é publicidade. É uma publicidade paga por um indivíduo, sim. É definido onde é que é colocado, não há ali nenhuma posição da televisão, portanto, é mais que aceitável. E até, mesmo que não se goste, acho que não faz sentido absolutamente nenhum as supostas queixas que há para a ERC sobre o facto de ter sido colocado este anúncio. Se tem dinheiro, pode publicar, e infelizmente nós temos muitos outros assuntos onde a questão do acesso financeiro permite defender mais uma posição do que outra. Pedro, deixa-me só fazer um parênteses aí, só muito curto, que há aqui um tema que é, isto é um anúncio publicitário, mas hoje em dia fala-se tanto na desinformação, há que ter em conta que eu, pelo menos, detecto naquele anúncio distorção de informação. Mas Elizabeth, vamos lá ver, a publicidade toda ela é uma distorção. Isto é publicidade. Certo. Isto é publicidade. Estamos a falar aqui de um tema que, além de um tema sensível, é um tema... Mais vale ele publicitar, e é uma mensagem, de publicidade, tem o objetivo de chegar de uma forma, numa mensagem muito direta e às vezes exagerada, para que atinja o máximo de pessoas, mas isso não distingue daquilo que é publicidade a um produto qualquer. Portanto, eu não vejo absolutamente nenhuma razão num país democrático que se faça censura da publicidade. Pode discutir, e portanto tudo aquilo que tu disseste é válido, e ainda bem nesse aspecto que
há alguém que coloca um anúncio daquele género, porque permite mais uma vez discutir essa questão, porque se nós formos a olhar, quer dizer, eu acho que nunca devemos encerrar o tema aborto ou o tema o que é que está por trás do aborto. Isso, se calhar, é bom que nós, de vez em quando, debatamos o que é que leva uma mulher a abortar, quais são as condições sociais que estão por detrás disso, se efetivamente temos situações como essas de que há um uso in extremis ou se há um abuso na questão da interrupção voluntária da gravidez, porque isso coloca aí questões éticas. Uma coisa é uma situação pontual, outra coisa é mulheres que recorrem sistematicamente à interrupção voluntária da gravidez, e aí eu e provavelmente muitas outras pessoas que até são pró, não é questão do pró-aborto, não gosto de colocar as coisas nesse. É pró-direitos das mulheres, exatamente, é pró-saúde da mulher. Eu sou contra o facto de que o aborto seja usado como um método anticoncepcional, porque isso vai colocar questões éticas de outra ordem de grandeza. E há uma coisa que de facto a mim me surpreende, que é, nós já temos legalizado, ou pelo menos não penalizado, a questão da interrupção voluntária da gravidez há já bastantes anos, e no entanto continua a haver uma falta completa de dados estatísticos válidos. Se fores ao INE, não consegues saber quantos, ou mesmo a Direção-Geral da Saúde, quantas interrupções voluntárias de gravidez são feitas ao abrigo da lei. Não sabes, portanto, há um tabu completo relativamente a esse tipo de questões. E, portanto, eu acho que se uma virtude houve neste anúncio foi, por um lado, ver que afinal, se calhar, há sempre em faixas da sociedade o bichinho da censura. Vamos proibir, portanto, gostam de proibir, e aí eu sou contra, portanto, ou seja, aquilo não promove violência, não é um discurso de ódio, é clean, é polémico, e portanto, se é polémico, ainda bem, discutamos. Agora, e tu fizeste-lo muito bem. Eu vou explicar-te essa história de vamos queixar-nos já porque a TVI não devia ter passado o anúncio. Eu discordo completamente é isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Não, quer dizer... Sabes que eu não gosto de interromper, mas eu tenho que te interromper por isto. É assim, é uma visão de homem, peço desculpa, mas é assim, é uma visão... eu vou dizer isto, é uma visão de homem. É assim, obviamente, eu como mulher, vendo aquele anúncio, é claramente um discurso de julgamento de todas as mulheres e coloca num banco dos réus. Eu senti isso. Está bem, mas deixa-me terminar. Coloca quase que no banco dos réus todas as mulheres que fazem outra opção, como se muitas das mulheres que já tomaram essa opção, e eu posso dizer aqui que não teria que dizer, mas nunca tomei, nunca tive de passar por isso, mas coloca essas mulheres quase como no banco dos réus. Eu não tolero isso, este anúncio é inaceitável, Pedro, desculpa, é uma questão de visto por um homem, claro que sim, eu adoro ver homens a discutir a interrupção voluntária da gravidez, adoro, porque não têm a mínima noção o que é que pode levar, e concordo, eu fiz a introdução de que não concordo que seja utilizado frequentemente e de mulheres que utilizem de forma abusiva, como é óbvio. Agora, e isso infelizmente também existe uma cultura, e muito nos Estados Unidos, quase de adorar toda essa indústria, que é uma indústria também. Nos Estados Unidos tornou-se numa indústria, com todas as questões éticas que se levantam e, enfim, as maiores aberrações. Agora, sobre isso, devo dizer-te, este anúncio não traz virtude nenhuma, eu não vejo aqui virtude absolutamente nenhuma e fico satisfeita de que raramente eu vejo televisão, porque não me dei conta, só vi este anúncio, só tive de me confrontar com ele online, porque de facto, eu choca-me em 2025 que uma mulher adulta, com a informação, ainda tenha que ver aquela idiotice. Eu tenho que dizer, todo aquele anúncio, todas as imagens que lá passam, todo aquele melodrama à música, aquela coisa como se fosse repara, é feito um clipe, quase como um clipe de música, como um clipe de música da MTV, desculpem lá se houver outra coisa, mas no meu tempo era a MTV, um clipe de música, um videoclipe, como se andam ali,
aquilo é inaceitável, execrável, do mais misógino que pode haver. Olha, eu tenho que dizer isso. Mas está bem, mas como é que a TVI passou aquilo? Não tem a ver com censura, é uma questão de bom senso, Pedro. É uma questão de bom senso. Aquilo não é um produto, quando falaste, uma coisa é um anúncio a vender um gelado. Aquilo não é um gelado. Aquilo é um anúncio que coloca no banco dos réus todas as mulheres que tomam uma decisão de fazer interrupção voluntária da gravidez. Para o outro tema, mas isto para dizer o seguinte: tal como tu tens o direito, e eu defenderei isso, e até provavelmente dou razão de chamares misógino ao Miguel Milhão e ao anúncio, repara. Não, está bem, mas se ele defende o anúncio, pode eu não sei quais foram as intenções dele. Eu não sei se ele é ou não é. Sim, o anúncio tem uma mensagem. A mim, eu senti uma mensagem de ataque a todas as mulheres que optam por essa tem uma visão masculina, não tenho dúvidas nenhumas, porque é uma mensagem, é uma coisa curta, é uma coisa que é para emocionar. Pronto. Aquilo que eu acho que a questão da virtude que eu vejo é porque eu posso ver virtudes em coisas das quais discordo. Não é? A única virtude é percebermos que existe ainda misoginia e perseguição a mulheres em 2025. Eu não considero isso uma virtude. Não, se for minoritário, tu dizes assim, ainda bem que isto é minoritário, porque tu podes ficar preocupada era se por causa de um anúncio destes, a seguir viesse uma discussão a dizer vamos de facto outra vez repensar a lei do aborto. Não é isso que vai acontecer. Isto vai promover a imagem dele como influencer ou vai promover seja o que for, é o costume. Mas não interessa, mas a solução, aquilo que eu defendo, e portanto a virtude disso é isto permitir reforçar a ideia de que não vamos andar aqui a dizer epá, não concordo com aquilo, ou ele é isto, ou aquilo, ou aquilo outro, e portanto a solução é da próxima vez não faz um anúncio. Não. Eu acho que a TVI não deveria aceitar que influencer se promova e promova a sua imagem pagando um anúncio que é ofensivo para muitas mulheres. Tu seguiste aquilo que foi feito pela Fundação Bill e Melinda Gates, isto que o Miguel Milhão fez é uma gota d'água sobre a perseguição às pessoas na saúde. Não é diferente da perseguição aos direitos das mulheres, e quando eu digo direito é com aquela introdução que eu disse, mas não que eu estou é o direito de salvaguardar a sua saúde física, psicológica. Mas aquilo que eu estou a defender com unhas e dentes é o direito de alguém, independentemente de ter dinheiro, de transmitir a mensagem que quiser. E, obviamente, está sujeito depois às críticas que a democracia e a liberdade de expressão o permite. Aquilo que eu estou a dizer, e para terminar, quer dizer, podes falar depois, não é? Aquilo que eu estou a defender não precisas de me autorizar a falar, eu falarei certamente, como sabes. Não, estou a moderar isto, ou mais ou menos. Claro, mas estamos com o microfone, eu tenho que deixar isso porque as pessoas não estão a ver a minha cara que eu estou a fazer, portanto eu tenho que dizer. Ainda me acontece aquilo que acontece ao Macron com a Brigitte, não é? Exatamente, e ainda pior, não é? Porque é com a colher de pau, mas pronto. À portuguesa. À portuguesa, exato. Ou com o rolo da massa. Ou com o chinelo. Com o rolo da massa. O rolo da massa, é verdade. Esse é muito mais português, não é? Mas aquilo que eu estou a dizer é que não aceito, aí eu não aceito, que a solução para anúncios desta natureza seja proibir ou não permitir ou fazer pressão para Pedro, a TVI ou outro canal passarem este tipo de é a mesma coisa mensagens. Que os anúncios que promovem a um nível exacerbado o recurso à interrupção voluntária de gravidez. Eu também não sou a favor desse tipo de anúncios. Sim. Mas com este tipo de anúncio, daqui a pouco temos aí o Mário Machado a pagar anúncios na TVI ou na SIC a favor do racismo ou de perseguição de mulheres, seja do que for. Eu acho que há limites. No Correio da Manhã e não sei se noutros jornais de serviços íntimos, quer dizer, daqui a nada estamos a discutir a moral. Não sei se é o diferente, quer dizer, a questão é, se nós vamos proibir
A publicidade, na verdade, é uma mensagem. Portanto, tu estás a querer condicionar alguém a transmitir uma mensagem da qual tu não concordas. Isso não é aceitável. Da qual não concordo? Sim. Não, da qual sou visada. Há uma diferença. Não interessa. Mas eu acho que é melhor avançarmos, porque senão não vamos... A minha questão é, então processa o Miguel Milhão, ou seja, a minha questão é... Não é necessário processar, porque de facto ele é um influencer a promover a sua imagem e ele está a ter sucesso nisso, não é? Ótimo, aliás, por isso não é que estou aqui a dedicar está a ter sucesso nisso e, portanto, não vamos dar mais, não lhe vamos dar mais. Vamos agora dedicar um bocadinho do nosso tempo à Segurança Social, que é sempre uma entidade fantástica, porque apoia os mais necessitados, mas com um modus operandi muito interessante, porque às vezes quando comete erros ou é enganado e detecta esses erros, passado às vezes muitos anos, manda uma carta informando: olha, vai ter que devolver esta pipa de massa, vai devolver, nós sacamos da pensão que estamos a pagar. E a pessoa de repente vê-se sem, muitas vezes, a informação necessária, ou mesmo com os seus direitos salvaguardados para reclamar, e até para eventualmente reclamar uma prescrição, a pessoa fica ali num monte de blocos, muitas vezes sem sequer rede e sem dinheiro. Pedro, deixa-me dizer. Fala lá sobre isso, até porque acho que tiveste aqui uma experiência mais ou menos surreal. Muito bem, esta posição. Há pouco tempo. Muito bem, esta posição da Provedoria de Justiça, devo dizer-te, relativamente a este tema, porque tem que parar. Para mim, a Segurança Social é o que há de mais parecido com o ChatGPT. E vou-te dizer porquê, que é... É espetacular. É espetacular. Distribui, portanto, é a entidade responsável por as pessoas poderem ter acesso a benefícios sociais, aos subsídios, desemprego, ou seja, quando precisam, não é, às pensões de reforma, também a tudo o que são o abono de família, etc. Ou seja, e quando funciona e funciona bem, de facto vem trazer um bem-estar à vida das pessoas. Quando funciona mal, como o ChatGPT, que também dá ali uns erros, meu Deus, de palmatória, a coisa é terrível, não é? Porque se a pessoa não vai verificar o que é que aconteceu no ChatGPT ou nos modelos de inteligência artificial, corre o risco de publicar uma fotografia em que a perna está na cabeça ou agora já não, agora já está melhor. Sim, muitíssimo melhor. Mas no caso da Segurança Social, devo dizer-te que já fiz vários elogios à Segurança Social, ou seja, não é só fazer reclamações. Quando a Segurança Social corre bem alguma coisa, eu já fiz elogios, portanto, eles têm lá um campozinho de fazer um novo requerimento, eu já fiz vários requerimentos a elogiar, a agradecer, porque foram rápidos a resolver uma situação, ou porque deram uma informação muito rapidamente. Eu penso que isso também é importante, porque do outro lado estão pessoas, em geral, não é? Às vezes estão máquinas, computadores ou coisas automáticas, que é o que acontece na Segurança Social. Tem também alguns mecanismos automatizados e depois aquilo é uma chatice. Comigo aconteceu, como tu sabes, também uma circunstância em que, numa dada altura, já que há largos anos, a Segurança Social fez um depósito na minha conta, assim de, não sei se foi 17 mil euros. 17 milhões? Não. 17 milhões, não tem a Segurança Social. A Segurança Social não deve estar com esse dinheiro. Não. 17 mil euros ou algo assim, ou 18 mil euros, já não me recordo muito bem, mas de repente... Foi quando saíste do DE, não foi? Portanto, caiu na minha conta esse valor. E, portanto, eu informei-os que aquele valor de certeza que não era para mim, havia ali um erro, certamente, e de facto tinha havido um erro porque não tinha nada a ver com a situação, não era comigo, eles enganaram-se e fizeram um pagamento que era indevido. Se eu não tivesse alertado logo a Segurança Social, muito possivelmente eu agora teria gozado do dinheiro, mas agora estaria a receber um pedido da Segurança Social para devolver já, ou então penhoravam o que quer que eu tivesse, ou retiravam qualquer tipo de subsídio que eu tivesse, ou abono, ou seja o que for.
O que aconteceu de facto é que na altura alertei a Segurança Social, mas eu fiquei prejudicada, porque enquanto a Segurança Social resolvia o assunto, não só tive que devolver, claro, não é aquela verba, mas também outra verba que de facto era minha, que eu tinha que ia ter naquele mês. Imagina que tinhas que receber 1.000 euros ele, nesse pacote, ou seja... Tinha que ser tudo devolvido. Era 1.000 e tu tinhas recebido 17.000 e portanto tinhas que devolver os 17.000. Tinha que devolver o que pagaram indevidamente e o que pagaram devidamente. E depois, enquanto eles não resolvessem aquilo, que demoraram para aí 1 ou 2 meses... A pessoa tem que ficar a aguardar. Tu ficaste a aguardar para receber depois as taxas que... Exatamente, ou seja, se a pessoa está folgada e está a viver bem, o que normalmente as pessoas que também estão a trabalhar com a Segurança Social em algum tema, normalmente é porque estão a precisar, porque se forem milionárias, claro, nem querem saber, nem enviam... E se calhar até enviam, às vezes, os milionários são muito ciosos dos seus direitos. dos seus direitos. Mas, de facto, é lamentável porque a Segurança Social não pode fazer aquilo, e eu estive a ver algumas queixas, não pode fazer aquilo que tem feito, que é, de facto, quando há pagamentos indevidos, a pessoa, é normal a pessoa não reparar, ou nem sequer tinha feito as contas, e pode, imagina que por mês alguém recebeu a mais 30 euros durante não sei quanto tempo do que devia, e depois, anos mais tarde, a Segurança Social vem pedir à pessoa para devolver não os 30 euros por mês, mas tem que dar de uma vez claro, valor... E muitas das vezes, até porque geralmente irregularidades prescrevem ao fim, geralmente, 5 anos, e portanto aquilo que a Procuradoria de Justiça diz é que em muitos casos a própria Segurança Social retém ou exige a devolução, sabendo que por lei já não tem direito a essa verba. E não é só isso, é que é a Segurança Social. Sim, a Segurança Social deveria ter essa componente... Falta essa parte humana da Segurança Social. Essa componente humana no sentido de ver os casos, e ouvir, que eu penso que aqui era uma questão, é que a Segurança Social não ouve as pessoas, e elas notificam as pessoas para a devolução, ponto final. E corta, se elas não pagam imediatamente, corta o acesso aos benefícios que a pessoa tenha naquele momento. Claro. Ora, se a pessoa tem uma reforma, ou desempregada, ou seja o que for, é inaceitável, porque estamos a falar de pessoas que podem estar em situações de enorme vulnerabilidade. E a Segurança Social tem a palavra social, tem a palavra segurança, é do Ministério que tem a palavra solidariedade. Ora bem, há aqui pouca solidariedade, pouca segurança e muito pouco social. Pronto, não é? Portanto, um elogio aqui para o papel da Procuradoria de Justiça, embora basicamente eles recomendam que haja uma alteração legislativa, portanto esperemos agora que o novo governo, melhor, a nova Assembleia da República, porque mesmo que o Governo quer até porque, deixa-me dizer, isto tem que ser alterado pela Assembleia da República, portanto esperemos que deixa-me dizer-te que haja essa alteração. A Segurança Social, como outros serviços públicos, muitas vezes opera, nós nem sabemos como, com poucas pessoas, com ordens de cima da tutela para cumprir à risca e para poupar, e portanto estamos a falar de pessoas que depois têm que aturar tudo e mais alguma coisa, não é? Também sabemos, muitos utentes, como se essa palavra utente, que eu detesto, porque são pessoas, não é? São cidadãos, mas que têm que aturar muitas coisas e portanto estamos a falar sempre de pessoas que muitas vezes estão sobrecarregadas, de sistemas que muitas vezes também não estão atualizados. Portanto, é disso que também nós estamos a falar, é de uma questão de eficiência e de olhar também para a Segurança Social e para os procedimentos da Segurança Social, como de outras áreas da administração pública, se calhar de uma forma mais modernizada, mais eficiente, mas também sempre e cada vez mais humana. Mais humana. Bom, Elizabeth, ficamos por aqui com este ata diurna. Não, agora vou buscar a colher de pau ou rolo de massa. Isso não fica por aqui. Voltaremos agora em breve. Veremos então efetivamente quem é que vai chegar em melhores condições na próxima edição. E teremos livros na próxima edição. Teremos livros. Na próxima semana teremos livros. Por acaso tinha aqui uns 3 para falar, mas não me preparei minimamente para isso. Fica para a próxima. Voltaremos ainda esta semana. Até lá, e continuem, obviamente, a ler-nos e a ouvir-nos. Obrigado. Obrigada.